esse é um grande filósofo que eu quero muito apresentar para vocês. Esse era francês, bonitão, e era galã, viu? Tinha filho para todo lado. Inclusive os seus historiadores que falam da vida dele e os seus inimigos da época pegavam nesse ponto fraco dele. Ele teve uma infância muito pobre, era órfão, foi criado aqui e ali, ele conseguiu uma bolsa, um colégio melhorzinho, estudava nesse colégio, aí saía e assim foi. Mas era um cara muito inteligente. E nessa época tinha muito concurso financiado pela burguesia de textos, de como se a gente tem hoje esses concursos de monografia, que é fortíssimo, era a moda na Europa, né? Então quase toda a forma que ele fazia para viver era escrevendo para esses concursos. Às vezes ele ganhava primeiro lugar, às vezes ele ganhava segundo, às vezes escrevia uma coisa que era muito contra a burguesia, eles davam um segundo lugar para ele. Isso como era muito bom, não tinha um jeito, tinha que dar segundo lugar. Quando era mais ou menos legal, ficava meio subentendido, porque também era esperto. Ele escrevia, cara, temos que acabar com a burguesia. Ele não batia na burguesia, ele batia na estrutura política daquele momento. Vocês vão ver vários textos interessantes. Então, quando ele não falava mal da burguesia, ele pegava primeiro lugar, ganhava dinheiro, ficava de boa, curtindo as mulheres dele lá, viajava bastante. Ficava sem grana, voltava para as bibliotecas que ele tinha acesso, participava de mais um concurso. Ele escreveu 2 bons livros: Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, em 1755. Este livro, mais um de leitura experimentar. E o Contrato Social, onde tem o subtítulo de Princípios do Direito Político. Esse contrato social ele ganhou o primeiro lugar, ganhou um concurso, ficou todo feliz, deu bastante dinheiro. O discurso sobre a origem dos fundamentos da igualdade entre os homens, óbvio, não ganhou o primeiro lugar. Esse é o mais crítico dos filósofos modernos. Ele era admiradíssimo pelos revolucionários. Robespierre dava com um contrato social para do braço, quando ele ia lá para as praças da França fazer seus discursos. E aí, óbvio, cara, quem gosta dele? Óbvio que não vai ser nem a burguesia, nem a igreja, e os conservadores em geral odeiam Rousseau. Dos iluministas, eles diziam que a razão contra as trevas da fé. Usou que a civilização era culpada pela degeneração moral do homem natural. É dele aquela frase, que os homens nascem bons, mas é a sociedade que os corrompe. Em sociedade, o comportamento humano se altera, buscando ganhos e vantagens pessoais. Boa vontade entre as pessoas, ela tem um porquê. As pessoas não fazem isso porque elas são boas, só. Em sociedade, ela já foi corrompida, ela faria isso se ela tivesse no seu estado natural. Em sociedade, ela tem alguma coisa a ganhar. Quando você chega no teu trabalho e o teu chefe está naquele dia que ele está cuspindo fogo, chutando a sombra, você pega, joga um copo de água na cara dele e falou, vai para casa que você está precisando descansar. Você engole. Você tem vantagens pessoais para você não responder à altura. Por isso ele fala que a polidez, a educação, a etiqueta escondem interesses pessoais. A etiqueta, principalmente, já é uma convenção de quem está altamente civilizado, digamos assim. De forma que quem é muito educado, muita etiqueta, muitas 9 horas, né? Ele acha que essa pessoa está escondendo alguma coisa. E ele dizia que a distinção entre os homens, as naturais, são válidas. Essas sim devem ser as diferenças entre os homens. São naturais das físicas, a idade, saúde, as qualidades, aptidões. Os mais idosos têm direito a ficar sentados porque eles se cansam mais rápido. Isso é uma diferença possível entre os homens. O problema é que a sociedade cria diferenças morais e políticas, de cor, de ascendência, de origem. Essas não são verdadeiros motivos para distinguir os homens. Você não pode fazer esse tipo de distinção, porque elas não são naturais. Feitos a origem, de onde veio, onde mora. Aqui em São Paulo, você chega ao ponto de você se separar ou ter preconceito dependendo do bairro que a pessoa mora. O Rousseau também já é o principal contratualista. O contrato social dele tem o bem comum como motivo. As pessoas estão juntas visando o bem comum, que é o mesmo motivo do Aristóteles. A sociedade era fundada na obtenção do bem comum. E ele falava em transformação da sociedade, que a lei deve refletir a vontade geral. Isso, meus senhores, é Aristóteles puro. Vamos ler Rousseau. O homem nasceu livre e por toda parte ele está aguilhoado. Aquele que se crê senhor dos outros não deixa de ser mais escravo que eles. Como se deu essa mudança, ignora. O que pode legitimá-la, creio poder resolver essa questão. Esse é o começo do educação social. Olha o que ele vai tratar neste livro. Encontrar uma força de associação que defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado, pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeça contudo a si mesmo e permaneça tão livre quanto antes, este é o problema fundamental cuja solução é fornecida pelo contrato social. Por que as pessoas estão juntas?
Era o bem comum, não o bem delas. Esse seria o ideal, né? Você não depende de obedecer a ninguém. Você obedecendo a si mesmo, você já está fazendo bem aos outros, porque você não quererá nada que não seja seu, que prejudique o outro. Isso, alguém vê isso acontecendo hoje? Na regra, né? Haja exceções, com certeza há. Se indagarmos em que consiste precisamente o maior de todos os bens, que deve ser o fim de qualquer sistema de legislação, chegaremos à conclusão de que ele se reduz a estes dois objetivos principais: a liberdade e a igualdade. A liberdade, porque toda dependência particular é igualmente força tirada ao corpo do Estado. E a igualdade, porque a liberdade não pode subsistir sem ela. Quando você não tem liberdade, você está tirando força do seu corpo. Então você está se subjugando a alguém. Então é importante que você tenha liberdade, mas ao mesmo tempo você tem que ter igualdade. Porque senão a liberdade não existe. Porque se todos forem iguais, você pode ser livre, sem que ninguém vai subjugar ninguém. É fundamental ter esses dois objetivos em equilíbrio. Todos são livres, mas também todos são iguais. De forma que ninguém possa, na sua liberdade, querer algo que seja do outro. São iguais, você não pode avançar. Veja que no trecho anterior ele fala dos bens. Todos sendo os seus bens. Porque ele também não quer, ele quer ganhar um concurso. Né? Sob maus governos, essa igualdade é apenas aparente e ilusória. Serve somente para manter o pobre em sua miséria e o rico em sua usurpação. Na realidade, as leis são sempre úteis aos que possuem e prejudiciais aos que nada têm. Isso aqui é um país que vocês conhecem, que na realidade as leis são sempre úteis aos que possuem e prejudiciais aos que nada têm. Isso não é só na França do século XVIII. De onde se segue que o estado social só é vantajoso aos homens na medida em que todos eles têm alguma coisa e nenhum tem que ter mais. A respeito da igualdade, não se deve entender por essa palavra que os graus de poder e riqueza sejam absolutamente os mesmos, mas sim que, quanto ao poder, ela esteja acima de qualquer violência, e nunca se exerça senão em virtude da classe e das leis, e quanto à riqueza, que nenhum cidadão seja assaz pobre para ser obrigado a vender-se. Se, pois, retirarmos do pacto social o que não é da sua essência, veremos que ele se reduz aos seguintes termos: cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a suprema direção da vontade geral. Recebemos coletivamente cada membro como parte indivisível do todo. Imediatamente, em vez da pessoa particular, de cada contratante, esse ato de associação produz um corpo moral e coletivo, composto de tantos membros quantos são os vossos da Assembleia, o qual recebe por esse mesmo ato sua unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade. Esse finalzinho é importante, ó. A respeito da igualdade, não se deve entender por essa palavra que os graus de poder e riqueza sejam absolutamente os mesmos. Óbvio que as pessoas têm graus diferentes de riqueza e graus diferentes de poder. Mas sim que, quanto ao poder, ela esteja acima de qualquer violência e que nunca se exerça senão em virtude da classe e das leis. E quanto à riqueza, que nenhum cidadão seja assaz pobre e seja obrigado a vender-se. Quantas vezes a gente vê isso? As pessoas se vendem. Não estou dizendo isso de só figurado, não. Meninas de famílias pobres, não só dos rincões do Brasil, das periferias, que são levadas à prostituição infantil, às vezes na própria família. Não é vender-se só no sentido metafórico, é vender-se em tudo. Falam que as pessoas recebem, em época de eleição, blocos, dentaduras, cestas básicas, etc. A pessoa só está fazendo isso porque ela não tem. Quereis dar consistência ao Estado? Aproximais os graus extremos, tanto quanto seja possível. Não tolereis nem homens opulentos, nem indigentes. Esses dois estados, naturalmente inseparáveis, são funestos ao bem comum. É ou não funesto ao bem comum? Essas grandes diferenças. As pessoas às vezes viajam para alguns estados do Brasil e falam assim: nossa, é muito louco lá, tem muito, muito, muito rico e muito, muito, muito pobre. Não tem uma classe média assim. Ou você tem, ou você não tem nada. Reduzamos todo esse balanço a termos de fácil comparação. O que o homem perde pelo contrato social é a liberdade natural e um direito limitado a tudo quanto deseja e pode alcançar. O que com ele ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo que ele possui. O impulso do mero apetite é a escravidão. É a obediência à lei que se prescreveu a si mesmo, é liberdade. Quando você tem uma lei que você próprio institui como importante, até para respeito próximo, você será livre.
Diferente do Kant, que diz que minha liberdade tem na promessa do próximo, parece que é um muro ali, né? Ao contrário, você não precisa ter muros. Você saberá até onde você pode ir. Porque a lei, você não quer aquilo para você. Quer que você seja esbulhado, roubado, furtado, use o termo que você quiser. Você não fará isso ao outro. Eis qual é, no Estado, a razão do governo, confundido indevidamente com o soberano, de quem é apenas o ministro. Quantas vezes a gente vê, aqui no Brasil, em qualquer nível da federação, seja o prefeito, governador ou presidente, é tratado como se fosse o rei, como se ele fosse o Estado. Tá? O presidente, o governador, o prefeito é funcionário. Ele não é a prefeitura, ele não é a cidade, ele não é o Estado, ele não é o país. Quem vem a ser então o governo? Um corpo intermediário estabelecido entre os súditos e o soberano, para permitir sua mútua correspondência, encarregada da execução das leis e da manutenção da liberdade, tanto civil quanto política. A soberania não pode ser representada pela mesma razão que não pode ser alienada. Consiste essencialmente na vontade geral, e a vontade não se representa. Ou é a mesma ou é outra. Não existe meio termo. Os deputados do povo não são, pois, nem podem ser seus representantes. São simplesmente comissários, que nada podem concluir definitivamente. Toda lei que o povo não tenha ratificado diretamente é nula, não é uma lei. Para Rousseau, os deputados não são representantes, são comissários. Eles estão lá para representar, sim, os interesses daqueles que votaram neles. Mas eles não dão a palavra final, não, eles fazem o que eles querem com o mandato deles. São comissários. Porque toda lei que fosse aprovada deveria passar por um referendo. Desta forma, a lei teria vigência plena, porque ela seria das pessoas. Ela poderia, você falaria assim, mas não íamos cair naquela questão que o Aristóteles falava, que era a maioria decidindo contra uma minoria. Sim, é possível. Mas mesmo nessas hipóteses, teria como você fazer, privilegiar algumas minorias. Mas você estaria dando legitimidade plena à legislação, fazendo com que todos, depois de uma votação numa casa legislativa, qualquer que seja ela, que o povo pudesse dizer se ele é a favor ou não daquela lei. Muito melhor fazer assim do que determinadas leis que não pegam.